Fala bruxos, iniciando mais um vídeo aqui no canal e desta vez a gente vai começar com um pouco diferente o nosso vídeo. A gente vai ver aqui uma mentoria que eu fiz com o meu grupo de Telegram pago, falando o que eu chamo de análise de cenários macro, em que a gente mapeia quais são os cenários macro prováveis e nós identificamos quais são as estratégias mais adequadas para aquele cenário dentro de um cenário micro. Então vamos ver aqui. Tá? E aí entra todo um estudo de macroeconomia, dos fundamentos do Bitcoin, né, da saúde, né, que a gente está tendo dos fundamentos on-chain, e eu vou comentar isso também na minha análise, a gente vai levar isso em consideração, não é uma análise gráfica pura e simplesmente. Então, tá. Então o que eu estou de olho é nesse grau de retração quando nós formos formar esse topo descendente, tá? Por quê? Se nós formarmos esse topo descendente aqui, entre 42 e 47, isso aqui pode desencadear essa continuação de tendência de baixa no tempo gráfico semanal. Olha só, entre 42 e 47 pode desencadear uma continuidade de um movimento de baixa no tempo gráfico semanal. Nós iríamos formar esse topo descendente no tempo gráfico mensal. Isso aumentaria a probabilidade de invertermos a tendência. E aqui, nós temos a seguinte linha de ação. Primeiro, então, a gente já havia mapeado esse aqui como cenário de maior probabilidade. Então, olha só como que o gráfico está hoje. O gráfico está perfeitamente da forma que nós identificamos, que era aqui um padrão de retração em 0,382, né? Nessa retração de Fibonacci. E aqui, olhando pelo tempo gráfico mensal, exatamente aquilo que eu havia falado. Essa foi uma mentoria que eu fiz dia 1º de fevereiro com as pessoas que estavam no meu grupo pago, em que nós estávamos analisando quais eram as oportunidades e como que nós poderíamos nos posicionar. O que nós fizemos? Nós não compramos para hold essa posição aqui, porque essa posição nós sabíamos que, mesmo se nós tivéssemos aqui este repique, que era a maior probabilidade para a gente formar esse topo descendente, a gente teria muita oportunidade de trade aqui, que foi exatamente o que aconteceu. Em fevereiro nós abrimos ali uns 6 trades, em março nós abrimos 17 trades, em abril nós abrimos poucos trades porque aqui nós já estávamos virando, né? Então a gente abriu poucos trades em abril, acho que abriu uns 3 trades só. Então, para vocês verem como a análise de cenários macro ela é muito importante e para vocês verem como que estar num grupo pago ele pode ser muito benéfico, porque você já está enxergando no longo prazo. Então, muitas vezes aí você pode estar com a sua carteira extremamente negativa e você poderia ter evitado isso simplesmente pagando um grupo pago, que muitas vezes nem é tão caro. Meu grupo é muito barato, inclusive, tá? Pelo valor que eu agrego e as informações e análises que a gente passa e pelos trades, né? As possibilidades de lucrar com a gente, tá? Então, hoje eu queria iniciar, né, a nossa análise assim, mostrando para vocês um valor que nós agregamos lá no nosso grupo e mostrando como que efetivamente você fazendo análise de cenário macro, você pode definir uma estratégia. Vou montar mais posições de hold, vou montar mais posições de trade. Que tipo de trade eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um day trade, vou fazer um swing trade a partir dessa análise de cenário macro. Beleza? Então, agora, sem mais conversa, né, sobre o que passou, vamos ver o que pode acontecer agora com o preço. Vamos analisar aqui as possibilidades, né, e saber para onde que o preço pode estar indo. Primeiro, eu não vou shortar o Bitcoin, né, e quem já viu meus vídeos antigos lá, eu explicava por que eu não ia shortar. O que eu falei foi o seguinte: se nós perdêssemos o fundo do semanal e o fundo do mensal de uma vez só, eu não shortaria Bitcoin, a não ser que o Bitcoin volte para formar aqui um reteste. Aí sim eu posso analisar a possibilidade de formar aqui de shortar Bitcoin aqui neste fundo. A grande questão que eu não gosto é que aqui nós temos uma forte, né, região de suporte. Olha só, aqui nós tocamos uma vez, tocamos duas vezes, tocamos 3 vezes. Então, nessa perspectiva aqui,
como nós não tínhamos montado, né, tentado pegar essa faca caindo aqui, nem tentamos pegar a faca caindo aqui, como nós não montamos posições de hold aqui muito agressivas e nós fizemos bons trades nessas ondas de impulso que nós tivemos aqui no semanal, principalmente aqui em março, a gente está com muito caixa agora. Então nós vamos utilizar esse caixa para comprar aqui o Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas, né? Eu vou selecionar 10 criptomoedas que são projetos extremamente promissores e sempre que isso acontece, eu mando lá no meu grupo pago e eu chamo lista do caos, né? Que é a lista de moedas que você vai comprar enquanto o mercado está desabando. E como a gente está com caixa, porque nós fizemos muitos trades e ganhamos muito com esses trades, agora a gente tem condições de consumir um pouco desse caixa e efetivamente alocar em alguma criptomoeda para hold visando o mais longo prazo, tá? Então aqui, neste cenário em que nós perdemos o fundo semanal e mensal de uma vez só, eu não vejo uma oportunidade muito clara de short, porque a força vendedora aqui ela já está muito estressada. A força vendedora ela já está muito estressada e em algum momento a gente vai encontrar esse fundo para depois ter um repique. E aí, qual que é a minha linha de ação aqui? Eu não gostaria de shortar este movimento tão longe do último topo, porque aí eu fico sem referência para stop e o meu stop ele fica muito caro. E com um stop muito caro, eu fico com um risco-retorno muito desfavorável. Então eu preciso aqui de um padrão mais bem definido, formar aqui uma bandeira de baixa e romper essa bandeira, ou um reteste muito claro nessa linha aqui, rompendo aqui esses fundos anteriores. Eu preciso de um padrão se desenvolvendo para que eu consiga fazer esse tipo de operação, tá? Com relação a essa inversão de tendência no mensal, qual que vai ser a minha estratégia? A minha estratégia vai ser comprar o Bitcoin aqui próximo dos 26, 27 mil e ficar de olho numa possibilidade aqui, né, numa possibilidade de termos uma cunha descendente, tá? Então, uma cunha descendente que pode estar se desenvolvendo aqui no tempo gráfico semanal, né, ela pode ser dada nessa ótica aqui de fechamento dos corpos ou então nessa ótica aqui de unindo os pavis, tá? E aí nós podemos ter aqui o Bitcoin tendo essa primeira onda de impulso, depois fazendo um leve reteste aqui nos 30, 32, depois tendo mais uma continuação de baixa, absorvendo essa oferta gerada, e aí sim nós podemos ter essa inversão de tendência para continuar, né, para gerarmos novamente uma tendência de alta macro no tempo gráfico mensal. Então aqui agora tem que ter paciência, né? Não adianta querer shortar de qualquer forma aqui, a gente está muito esticado já nessa onda de impulso aqui do tempo gráfico semanal. Acredito que depois a gente possa formar esse topo descendente para depois ter uma certa continuidade de baixa, acumular para depois inverter a tendência, tá? Então é isso que eu estou esperando para o Bitcoin, né? E essa vai ser a minha estratégia. Aqui no S&P 500 nós temos aqui também a continuidade de baixa, olha só, S&P 500 perdendo os fundos anteriores numa onda de impulso só, isso aqui estressa muito e exaure muito a força vendedora. Então aqui mesmo o S&P, em algum momento a gente pode ter um alívio dessa força, dessa pressão vendedora para formar esse topo descendente. E aí quando nós abrimos tanto espaço aqui do topo para o fundo do movimento, nós geramos toda uma região aqui de muita resistência até essa retração de 0,382 de Fibo. Por quê? Porque você cria um range de preço aqui em que os compradores que vão atuar na base do movimento, eles já começam a ter muito lucro até chegar nessa retração de 0,382. Então isso tende a criar uma pressão de venda adicional. Então a gente vai precisar primeiro formar um topo descendente, para depois aproximar topos e fundos e aí ter uma reação mais consistente. Uma outra possibilidade, que aí não dá para prever essa possibilidade, é se nós reagirmos aqui com uma reação em V, aí sim o próximo fundo ascendente aqui seria uma boa oportunidade. Esse aqui seria um cenário de mais baixa probabilidade, acredito que manter ali a tendência de baixa por algumas semanas seja o mais
provável. Então agora é ter paciência, saber montar boas posições de hold. Algumas posições de short a gente vai conseguir montar ali em um padrão de continuidade de tendência no tempo gráfico diário, formação de um topo descendente no tempo gráfico semanal. Mas, no mais, o grande ponto aqui vai ser paciente para montar boas posições de hold e aí colher esses benefícios no futuro, beleza? Então, essa foi a minha análise de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. É assim que eu vou conduzir, né, a minha estratégia lá no meu grupo pago. E é assim que eu estou ensinando também para os bruxos, para que a gente tenha consistência no longo prazo, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Eu sempre estou fazendo análise aqui, passando muito conteúdo de análise técnica. Você já viu que o grau de assertividade aqui das análises é extremamente alto, né? E não é a primeira, segunda, nem terceira vez que eu mostro aqui uma análise minha, um trade que deu certo. Então, vale a pena você me seguir, me acompanhar e ver os meus vídeos, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito gratuitamente. Beleza? Tamo junto, aqui é a 2.